Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre um dos motivos que impedem de Deus agir nas nossas vidas, de tudo que Jesus conquistou para nós naquela cruz. A Bíblia diz que em Jesus se cumpriu a justiça de Deus, a ira de Deus, tudo que Deus havia de derramar sobre a humanidade para poder perdoar a humanidade, Deus derramou aquele dia sobre Jesus naquela cruz. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que todo aquele que receber a Jesus seja feito um filho de Deus. E muitas vezes nós, na condição de filhos, não desfrutamos a plenitude dessa justiça. Tudo que Jesus conquistou naquela cruz é direito nosso. Tudo que Jesus conquistou naquela cruz de bênçãos, de cura, de libertação, de prosperidade espiritual, prosperidade emocional, econômica, tudo que foi conquistado naquela cruz é direito nosso. E daí muitas vezes as pessoas perguntam, mas por quê? Por que eu não estou desfrutando em plenitude disso? Por que eu busco, eu vou na igreja, eu oro, e por que eu não estou desfrutando? Existem alguns motivos que nos impedem de desfrutar. Um deles é esse que eu vou falar nesse dia. Na carta de Tiago, capítulo 1, no verso de número 20, diz bem assim, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Talvez um dos maiores desafios nosso é suportar as afrontas, suportar as perseguições, suportar as injustiças desse mundo. Quando nós olhamos para a janela, para o lado de fora do mundo, e ligamos talvez uma TV, ou enfim, nós vemos o quê? A justiça se afrouxando, os governos corruptos, eles brigam entre eles, mas não há um resultado, não há nada sendo feito. Nós vemos que tudo gira em torno de desentendimento, discussão, brigas, acusações, mas eles não estão fazendo nada de produtivo, só virem brigas. E isso, quando nós começamos a olhar essas situações, quando nós começamos a pensar nisso, enfim, o nosso coração, ele precisa ser guardado para quê? Para que nós não nos iramos com isso. Então, a ira do homem, aqui está escrito, ela não opera a justiça de Deus. Então é um desafio muito grande nós contemplarmos todas as injustiças e nós não nos irarmos, nós não darmos lugar à ira. Mantermos-nos em oração, mantermos-nos em amor, mantermos em buscar a presença de Deus e que o Senhor opere por nós, que o Senhor guerreie por nós. Porque todas as vezes que nós somos afrontados ou somos alvo de injustiças ou alvo de um governo ruim e nós nos irarmos, começarmos a blasfemar, começarmos a murmurar, a reclamar, enfim, as nossas orações, elas não são ouvidas. E a ira, ela impede a bênção de Deus. A ira impede a operação de Deus. Tiago, ele é muito claro nesse texto aqui, ele diz que na ira do homem não opera, a justiça de Deus é impossível, há uma impossibilidade. E daí você pode me perguntar, mas como que eu não fico irado com toda uma situação que eu vejo? Ideologias satânicas sendo implantadas nas escolas, no governo. Parece que a justiça realmente está cega, parece que não tem mais operação. Os recursos humanos acabaram. As pessoas ficam com vontade de ir para as ruas, fechar ruas, brigar, discutir, inocentes sendo mortos, enfim. Como não irar-se nesse tempo? Então, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele trabalha de uma forma árdua para tentar gerar ira no povo de Deus. Para gerar no povo de Deus a ira, porque ele conhece, ele sabe que se nós nos irarmos,
Deus não pode agir por nós. Se nós colocarmos a força do nosso braço carnal, Deus não pode agir por nós. Então, o que eu faço em relação a isso? Jesus nos trouxe a resposta em Mateus capítulo 11, verso 29. Jesus diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Tomar o jugo de Jesus, o jugo é uma canga, onde era colocado ali 2 animais. Né? Jugo é isso, onde que cangava 2 bois e eles trabalhavam juntos. Jesus está dizendo assim, coloca um jugo junto a mim, coloca o teu pescoço debaixo do meu jugo e anda comigo. Anda na minha presença e ser perfeito, diz a palavra. Então Jesus nos convida a caminhar com Ele, a aprender com Ele. Então nós nos tornaremos mansos e humildes de coração. E Deus vai operar através de nós. As nossas orações, elas serão ouvidas, assim como Jesus chegou na frente do túmulo de Lázaro e ele faz uma oração. Ele diz assim, Senhor, eu sei que sempre me ouves. Pai, eu sei que sempre me ouves. Então, a convicção de Jesus era que Deus sempre lhe ouvia as suas orações. E ouvia e as atendia. Então, se nós caminharmos com Jesus, se nós aprendermos com Jesus, por mais que aconteça tantas injustiças, as nossas orações serão poderosas para operar na nossa cidade, na nossa nação, nas nações. O porquê que nós não estamos sendo ouvidos muitas vezes? Porque nós estamos dando lugar à ira. Que Deus te abençoe e que nós possamos aprender com Jesus a ser mansos e humildes de coração, olhando para Ele.